Olá, meu caro aluno, tudo certo? Você sabe a classificação dos átomos? Entre isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos? Não? Então vem comigo. Bom, de antemão vamos pensar o seguinte. Você conhece o prefixo iso? Isso, iso significa mesmo número de alguma coisa aqui para a química. No caso, nós estamos falando de partículas atômicas, que são elétrons, prótons e nêutrons. Então nós vamos relacionar o número de partículas com determinados termos que estão descritos aqui. Para isótopos, nós temos o mesmo número de prótons. P+ representa prótons, partículas carregadas positivamente dentro do átomo. Nós temos um exemplo aqui para o elemento químico cloro. O elemento químico cloro possui dois isótopos, que quer dizer o quê? São dois átomos que possuem o mesmo número atômico, porém número de massa diferente. Lembrando que o número atômico representa a quantidade de prótons no núcleo. Portanto, o cloro 35 e o cloro 37 possuem o mesmo número de prótons no núcleo. Logo, eles são chamados de isótopos. Isóbaros, mesmo número de massa. Cálcio 40 e potássio 40 são isóbaros. Por quê? Porque possuem o mesmo número de massa. Essa informação deve ser pré-determinada. Vejam a importância. São dois elementos químicos diferentes. Por que eu sei que são dois elementos químicos diferentes? Porque eles possuem número atômico diferente. No entanto, possuem número de massa idênticos. Logo, cálcio 40 e potássio 40 são isóbaros. E isótonos? Isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. O cloro 37 e o cálcio 40 são isótonos. Bom, mas como que eu vou determinar que eles são isótonos? Aí sim vem uma dica. Lembrem-se que eu tenho aqui número de massa e número atômico. Sempre nessa ordem e sempre nesse lugar. O número de massa no lado superior esquerdo e o número atômico no lado esquerdo inferior. Diminuindo esses dois valores, eu vou ter um número de nêutrons. Sempre. Diminuindo o número de massa pelo número atômico, eu tenho o valor do número de nêutrons desse átomo. Logo, o cloro 37 possui 20 nêutrons. Fazendo esse mesmo esquema para o cálcio, eu tenho 40 menos 20, eu tenho 20 nêutrons para o cálcio 40. O que eles têm de similar entre eles é a quantidade de nêutrons. Eles são átomos diferentes, porém possuem números de nêutrons idênticos. Logo, chamaremos a eles de isótonos. E por último, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Eu trago aqui para vocês duas espécies químicas carregadas, que são íons, magnésio 2+, e alumínio 3+. E aí a gente vai ter que fazer um raciocínio que é o seguinte. Para eu encontrar a quantidade de elétrons do magnésio 2+, eu tenho que lembrar qual a quantidade de elétrons do átomo neutro. Então você vai lá na tabela periódica e encontra que o magnésio tem número atômico igual a 12. E se ele é neutro, no seu estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso aí. Se ele tem 12 elétrons quando ele é nêutron, se ele perder 2 elétrons, ele fica com carga 2+. Então, 12 menos 2, que é o valor da carga representa a quantidade de elétrons que ele perdeu, 12 menos 2, quer dizer que ele tem 10 elétrons. Ficou difícil? Vamos fazer outro exemplo. Alumínio. O alumínio 3+, é uma espécie química carregada, quer dizer o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Quem perdeu 3 elétrons, Eros? O alumínio neutro. Então olha o raciocínio, pensa no átomo neutro. O átomo neutro, no seu estado fundamental, possui o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Logo, se nós temos 3 elétrons no átomo neutro, se ele perdeu 3 elétrons, 13 menos 3, eu tenho 10 elétrons. Olhando, observando aqui, nós temos que o magnésio 2+ e o alumínio 3+, eles possuem mesmo número de elétrons. Se são espécies químicas que possuem mesmo número de elétrons, eles são chamados de isoeletrônicos.
Fechou, galera? Até a próxima!